Touro, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para o signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura com previsões semanais e elas são atemporais. Então, não importa quando tu chega nesse vídeo, veja esta leitura, porque ela pode ter aqui mensagens que vão ajudar no teu momento. Vamos ver então. Touro. O que é que Touro precisa saber? Vamos ver. Energia para Touro. Rei de paus. Rainha de copas. A temperança. Tem cura numa conexão aí, né? Um equilíbrio na comunicação entre duas pessoas. A cura numa conexão onde tinha muito desequilíbrio emocional. Como se duas pessoas que talvez aqui fosse um casal que convivesse, mas duas pessoas aqui que não eram compatíveis. Duas pessoas com dificuldade até na comunicação. 6 de ouros. Mas aqui tem um restabelecimento da cura, vamos dizer assim, dessa conexão. Como se a partir desse momento, a partir desse algo que acontece, dessa revitalização, vamos dizer assim, dessa conexão aqui, fosse haver muito mais equilíbrio no dar e receber entre essas duas pessoas. 7 de copas. 3 de ouros. Os conflitos aqui eles se davam principalmente porque uma dessas pessoas tinha muito o pensamento de que eu tenho muitas escolhas a fazer, eu posso até uma coisa meio ilusória aqui, de alguém que sabe, que fica assim com aqueles devaneios de que posso muita coisa, de que quero muita coisa. E uma outra pessoa muito focada no trabalho aqui, querendo muito uma evolução financeira. E é como se o conflito fosse uma coisa assim, é como se fosse aqui um bicho de 7 cabeças, sabe? O conflito ele se dá ali, ele acontece, mas é como se cada um falasse uma língua. Cada um fala sobre uma coisa, cada um tem as suas queixas. E o conflito ele não chega a lugar nenhum, porque o que é discutido ali, aquilo que é levado para essa conversa, para essa discussão, para essa dinâmica, não chega a ser resolvido, porque eu falo das minhas questões. Sabe aquela situação assim, onde eu tô falando sobre mim, tu tá falando sobre ti, tá falando ao mesmo tempo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada ali é nem parecido. Os namorados. 5 de copas. 9 de paus. Ah, não é possível. Sai. Tu vai te queimar de novo.
mais. Sete de ouros. As de espadas. Sete de espadas. Quatro de paus. A força. O hierofante, em algum momento aqui, ele virou e ficou naquela coisa, eu não aceitei. Ele tá ali no oculto. Como se ele quisesse dizer que existe uma força maior agindo por trás dessa dinâmica aqui. Porque eu sinto uma questão muito forte de apego. Então, é como se ambas essas pessoas, insistindo em permanecer numa situação que aqui, de alguma forma, gera até uma questão kármica, porque ou questões até da tua vida física, é, é uma perca de tempo, uma falta de realização, de autorrealização aqui na vida. Porque muito mais essas questões aqui, elas têm a ver com apego, com medo da rejeição, com medo, com sentir-se de fato rejeitada, do que com qualquer outra coisa. Aqui eu sinto uma falta muito grande de como se fosse o jogo da verdade. Falar com verdade, falar com sinceridade sobre o que eu espero dessa conexão, o que eu espero dessa outra pessoa, o que eu espero aqui desse compartilhar, porque uma relação ela é feita de muitas. É como se a gente precisasse abrir mão de muitas coisas para estar ali. E quando tu abre mão de coisas e para algo que não faz sentido, que não tem aqui nem ao menos a construção de algo juntos. Tem duas pessoas aqui, duas energias aqui que a gente já abriu mostrando essas duas pessoas. Então, assim, não tem como eu ler de forma diferente, senão de que a gente está falando aqui de uma dinâmica entre essas duas pessoas. Então a gente tem um rei de paus e uma rainha de copas. O rei de paus aqui pode ser até fogo de palha, aventureiro, ele tem mais essa energia de fogo, que gosta da novidade, que muitas vezes ele chega numa relação justamente porque ele estava cansado da relação passada, porque ele estava cansado daquela dinâmica. Então, assim, eu não vou mudar a mim mesmo, eu vou mudar de pessoa. Porque se essa pessoa aqui não está me oferecendo o que eu quero, sabe? Então parece ter uma coisa meio negativa, mas o que eu tô vendo aqui é uma falta de persistência. É uma pessoa que não tem muita persistência em seguir, em percorrer caminho nenhum. Ele muito mais prefere aqui pular de galho em galho, talvez, ou ficar nas ilusões próprias aqui. Não deu certo aqui, eu desisto e vou por ali. É uma falta aqui de persistência, de permanência. Essa carta aqui, ela fala dessa coisa de persistir. E aí, uma outra energia aqui de rainha de copas, que é aquela rainha voltada muito mais para um lado emocional. Mas o que eu vejo aqui não é nem tanto um lado. Eu sinto que é como se essa rainha de copas aqui, de alguma forma, ela tivesse oferecido muito mais do que um lado emocional, do que um emocional aqui, muito mais do que apenas o teu sentimento, mas essa pessoa tivesse oferecido os seus projetos, incluído a outra pessoa, oferecido a outra pessoa o melhor de si. Então aqui tem um desequilíbrio muito grande. E esse
cada um querer uma coisa causa um desequilíbrio maior ainda entre os dois. Não há equilíbrio no dar e receber aqui. Não é uma relação onde haja o equilíbrio. E eu não sinto que isso seja uma novidade. Eu sinto que, inclusive, aqui há muitos conflitos entre vocês. O maior deles é a falta de verdade. Essa cura que eu tô vendo aqui, porque é o arcano maior que a gente tem na mesa, o único. Não, a gente tem os namorados também. É a temperança. Então, assim, existe uma cura e um reequilíbrio acontecendo aqui. O reequilíbrio dessas emoções, a cura dessa dinâmica aqui, que por muitas vezes foi, de alguma forma, desequilibradora e doentia. Mas aqui a gente vê uma retomada, uma reconstrução até de um lado emocional, aqui com verdade, com sinceridade. Eu sinto aqui que eu não sei se há ou se há desconfiança por parte de uma das duas pessoas sobre a índole, porque é como se uma das pessoas aqui não fosse completamente sincera. É como se os conflitos aqui também eles partissem desse lugar, de uma das pessoas sentir que não há sinceridade total, que tu não pode e que não pode confiar. E a única razão por permanecer nessa situação é uma falta de autoconfiança, é uma falta que aqui existe um apego. Então eu sinto que a pessoa a qual eu estou me dirigindo aqui nessa leitura é essa que vive essa insegurança também. Para quem é essa pessoa que vive essa insegurança, esse apego aqui, esse medo da rejeição, eu sinto que aqui são as tuas forças que estão sendo reabastecidas. É necessário a conexão com o alto, a conexão com Deus, que as tuas forças sejam restabelecidas e tu consiga fazer as melhores escolhas. Porque o tempo que a gente perde, ele não pode ser recuperado. Se tu identifica em ti um apego a outra pessoa, mesmo sabendo que aquela situação não te faz bem, é óbvio que ali existe uma situação a qual tu precisa olhar com cuidado. Ninguém é mais importante do que nós mesmos. Para nós, na nossa vida, ninguém pode ser mais importante. Nossa responsabilidade é cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, psíquica e do nosso crescimento. Se há uma dinâmica numa relação que não te proporciona isso, muito antes pelo contrário, que te tira o equilíbrio das forças, então é hora de tu rever isso, tá bom? Muitas vezes há coisas que ficam martelando na nossa cabeça, mas que se divididas com o outro, talvez nem é tão grande assim quanto a gente pensa. Então aqui existem várias questões importantes. Uma delas é a tua conexão com Deus. Nada acontece nessa terra que não tenha, que não seja da vontade do nosso Pai maior. Certo? Fortalece a tua fé. É o que eu vejo para vocês. Fiquem todos com Deus.